Né? Então, antes de nós chegar nisso, acho que é interessante nós pensar no Estado brasileiro, né, e a fantasia do Estado mínimo. Né? E ele é mínimo para quem? Então, a ideia de Estado mínimo, tá, ou Estado liberal, que está bem difundida no Brasil hoje, então tu vê pessoas dizendo que isso é a solução, né, é o quê? É o Estado ser pequeno. O Estado ele não tem que intervir, principalmente na economia. Tem que deixar o troço fluir, entendeu? A máquina pública não pode ser inchada, segundo eles, que ela é no Brasil. Mas se a gente for para trazer dados disso aí também, é bem discutível, uma vez que o índice de servidores públicos no Brasil é bem menor do que em vários países do mundo, entendeu? E que tem um retorno muito melhor do serviço público à população. Então, na verdade, a gente pode pensar em precarização, em estrutura, em análise do discurso, né? Que querem o quê? Um aumento de lucro por parte, principalmente, do grande empresariado. O Estado mínimo é bom para os grandes empresários. Até ali, né? Se a gente pensar num exemplo de Estado mínimo no Brasil, no mundo, assim, a gente pode pensar nos Estados Unidos, né? Que é o berço do capitalismo moderno, né? Muito banco, muita empresa. Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar nos últimos anos, cara, não teve Estado com mais intervenção. Na guerra comercial com a China, um ano e pouco atrás, ao aumento de impostos aos produtos chineses, agora durante a pandemia, uma decisão assim que não acontecia, acho que nunca aconteceu isso na história dos Estados Unidos, de auxílio para a população, né? O Estado mínimo, ele é bom enquanto está lucrando, só que com a primeira crise que aparece, as empresas correm pedindo socorro para o Estado. No Brasil foi a mesma coisa, né? Antes de sair os auxílios emergencial para a população e para as pequenas empresas, já foi liberado muita verba para manter as grandes empresas, né? O Estado é esse regulador. Quando a coisa aperta, a gente corre para quem? Para o Estado, né? Então a gente fala da fantasia do Estado mínimo, e aí vocês têm total autonomia para discordar disso, né? Ninguém aqui é criança, vocês têm seu conhecimento, sua vivência de mundo e tal, mas quando eu falo isso aqui, a gente está mostrando um pouco da nossa opinião sobre esse assunto, né? Eu e o Pedro. Por que a gente acha que é uma fantasia do Estado mínimo? Porque na realidade brasileira, ou dos países em desenvolvimento, principalmente no mundo, ele não funciona. Porque ele consiste na menor interferência do Estado nas políticas públicas, principalmente econômicas, né? Tá, e como é que isso afeta em mim? Vocês param para entender, tipo assim, vamos lá, direito trabalhista, a questão das cotas e várias políticas públicas de apoio à população, com o intuito de diminuir a desigualdade social, melhorar a qualidade de vida e etc., né, necessitam do quê? Da intervenção do Estado. O Estado é o mediador. Cabe a ele fazer políticas compensatórias, distribuir o auxílio emergencial, amparar a população. Porque senão a gente pode entrar daqui a pouco num estado selvagem, predatorial, né? Essa relação da busca pelo lucro, né? E a gente pode também trazer contexto das estatais, por exemplo, a Petrobras, do porquê que a gasolina está tão alta agora. Vocês sabem por que subiu tanto a gasolina? Porque alguém teve a brilhante ideia, tá? Porque a Petrobras era uma estatal brasileira. Ou seja, quando a gente pensa numa estatal, ela pode dar lucro e deve dar lucro, mas ela tem uma função básica do quê? De servir a população. A CE é a mesma coisa. Mas quando a gente pensa na Petrobras, a gente pode pensar o seguinte: tu bota o preço acima do custo de produção, a tua margem de lucro razoável, tá pronto. Tu cubra as despesas e teu lucro. Só que tiveram a ideia de abrir para o mercado internacional. Então, acionistas da Bolsa, né, no mundo compraram ações. Quando tu faz isso, tu muda a relação da estatal, porque agora ela tem que vender pelo melhor preço, ela tem que concorrer. Tu começa a cotar por dólar e tu tem que ver o preço internacional. Tá? Isso é muito mais complicado do que eu estou dizendo, é muito mais relação de câmbio e muita coisa. Mas a grosso modo é isso. Então o que acontece? A gente está pagando mais caro por quê? Porque a gasolina, o petróleo, está sendo vendido pelo preço internacional. E tem acionistas que estão
que compraram ações da Petrobras, que tem que lucrar. Então ela nunca vai poder ter um preço mais barato para nós, porque é cotado por fora. Então, países que compram o nosso petróleo, ou, né, o produto da Petrobras, às vezes tem a gasolina mais barata que no território nacional. Isso é assustador. Isso é o Estado, a falta dele nesse caso. Isso é política pública, né? Porque nós estamos sendo lesados, digamos assim, com isso, né? Porque há uma falha em servir a população, né? O aumento da gasolina está aí, é assustador, né? E aí a gente chega nas políticas públicas. Pedro, se tu quiser me interromper, falar alguma coisa, fica à vontade, porque depois que eu engato, eu tenho dificuldade de parar de falar. Então, falando das políticas públicas que eu já citei antes, gente, só vou encher o chimarrão, peraí, tô com a boca seca. Então, o que são políticas públicas, né? Que a gente já falou um pouco sobre isso. São a soma de atividades dos governos que influenciam a vida do cidadão. Pode-se considerar política pública como o que o governo escolhe fazer ou não fazer. Então, a gente pode pensar o quê? Política pública são ali o auxílio emergencial, o SUS é uma política pública, quer dizer, uma puta política pública, porque não existe nenhum lugar do mundo com um país com proporções como a nossa, com nossas características, que tem um sistema único de saúde. Ele é perfeito? Não, não é perfeito. Mas é muito bom, né? Porque quando a gente pensa no SUS, a gente pensa só no pronto-socorro, né? Mas SUS é vacina, SUS é tratamento para câncer, SUS está vinculado às faculdades, que mais? Farmácia popular, mas sabe, é muita coisa que compreende. E o Brasil já foi, né? Agora, durante a pandemia, a gente caiu um pouco nisso, graças ao governo. Não estou falando do presidente, estou falando do governo. vamos procurar brechas aqui. Mas o quê? A campanha o Brasil já foi referência em vacinação no mundo, devido ao SUS, né? As campanhas de vacinação brasileiras eram as melhores do mundo, assim, alinhadas com as melhores, eram respeitadas mundialmente. O SUS, nessa gestão de vacinação, na erradicação na diminuição de surtos, é fantástico o sistema e a gente vai fazer uma crítica aqui, porque faz parte do jogo, né? Do descaso com a pandemia, porque o Brasil, fez de vários países do mundo, ele já tinha um sistema de vacinação, planos de vacina, tudo isso já não é nada novo, que é a primeira vez. Obviamente que tinha da H1N1, de outras doenças, né? De outros vírus, etc. Mas já estava a malha pronta, né? E qual a importância, então, das políticas públicas? É garantir os direitos da população, é melhorar a qualidade de vida, dar dignidade às pessoas. A gente pode pensar aqui no auxílio emergencial, né? Que durante a pandemia é o que está salvando muitas famílias brasileiras de passar fome. E embora a fome tenha aumentado drasticamente no Brasil, isso aí vocês podem procurar em qualquer jornal respeitado, né? Vamos lá no Datafolha, jornais, no Estadão, na CNN, sei lá, até em jornais tradicionais trazem isso, né? Sintam-se à vontade em procurar, é muito importante nós estar cientes disso. A população em estado de vulnerabilidade no Brasil já era enorme antes da pandemia e vem crescendo de maneira galopante, né? E podemos trazer as cotas também como exemplo aí, numa tentativa de reparo a injustiças sociais, né? De garantir acessibilidade, embora seja um assunto muito controverso, né? Controverso, porque as pessoas acham que não se deve dar, por exemplo, há um grupo que pensa assim, mas eu acho também que nunca foi, acho que falta um pouco de diálogo, explicar realmente são as cotas, né? Porque cota não só existe somente cota racial, né? Cota para alunos de escola pública, cota para questão econômica, e é uma ferramenta muito importante para botar pessoas e grupos que até o momento não tinham acesso a determinados espaços, a terem acesso a esses espaços. A gente pode pensar na faculdade como um exemplo, né? Eu e Pedro aí, a gente tem vários colegas que entraram através de cotas, e é uma vitória social muito grande, porque nós também, por exemplo, nós temos cota para política. Não sei se vocês sabiam disso, para os partidos, para mulheres na política. Isso, num primeiro momento, foi feito essa política e as pessoas botavam pessoas aleatórias, como ainda ocorre, só para cumprir a norma. Mas se não tivesse esse espaço, muitas vezes mulheres não tinham espaço dentro de partidos políticos. Vocês estão me entendendo? A cota não tem a ideia de ser eterna. Ela surge
provisoriamente, como uma tentativa de compensar uma reparação a falta histórica, de acessibilidade. Né? Também, concordo plenamente contigo, Pedro. Então a ideia é o que? Tu garantir espaços às pessoas que não tinham acesso a esse espaço. Né? Não sei se o Pedro quer trazer alguma coisa, Pedro. Eu até não sei se daria tempo da gente trazer uma outra coisa. Acho que a gente está estourando o tempo, mas acho que a gente pode falar bastante no próximo episódio. Trazer isso tudo, esse conceito. Eu não lembro qual é o próximo episódio, tá, mas depois a gente traz. A gente vai trazer, a gente vai ficar tranquilo que a gente vai trazer. Então, gente, se encaminhando para o final, a gente cuidem-se, né? Fiquem em casa, usem máscara, não escutem o presidente. Sim, eu fiz uma piada, ou não, interpretem como quiser. Basicamente, cuidem-se, né? Vamos tentar manter a sanidade de alguma maneira. Não sei se o Pedro quer se despedir. Eu acho que era isso, pessoal. Se despedir para vocês se cuidarem. O próximo episódio ele vai falar sobre políticas públicas, gestão de crise, principalmente isso. Então a gente vai estar trazendo tudo isso que o Guilherme vem falando agora nesse episódio, mas de forma mais profunda. Se cuidem, tchau, tchau.